A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi de dar a manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, eu sou Juliana Amador, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Verônica Linder e hoje a gente tá aqui com uma famosa da internet, das polêmicas, artista plástica. Uma grande Aleta, artista. maravilhosa. Pelo Aleta direito das Valente. mulheres, né? Aleta Valente. Conhecida na internet como ex-Miss Febem. Então, antes de tudo, quero perguntar, da onde vem ex-Miss Febem? Então, ex-Miss Febem é um nickname que eu tirei de uma música do Fausto Fawcett, que é Cátia Flávia, né? Uma música bem conhecida. Acho que as pessoas não pegam essa referência, né? Porque a música, enfim, é uma narrativa longa. Mas é isso, Cátia Flávia, uma louraça Beelzebub, provocante. E aí, num dado momento, ele atribui esse adjetivo a ela. Ex-Miss Febem, casada com figurão, contravenção. A música fica bem famosa na voz da Fernanda Abreu, né? Tem um clipe incrível, assim. Mas é isso, e a Cátia Flávia é uma das poucas figuras, né, de heroína suburbana, porque ela é uma godiva de Irajá escondida em Copa. E eu sempre gostei da história, né, porque geralmente os personagens suburbanos, por muito tempo, eles tinham uma questão quase caricata, assim, né, mal desenvolvidos, subdesenvolvidos. E a Cátia Flávia é essa heroína suburbana e que, ao mesmo tempo, é muito complexa, né. Aí na hora, quando eu abri o Instagram, porque o Facebook ainda estava muito atrelado ao seu nome, né? Seu nome real, né? E o Instagram meio que dá essa brecha de voltar lá pro início da sala de chat da UOL, do Mirk, do Flogão, que a gente ainda se referenciava um ao outro com nickname. Acho que o nickname tem essa coisa, né? De descolar você, de criar uma persona. Né? E eu sempre tensionei um pouco essa relação já de quem é você e quem é seu avatar, né? Em algum momento eu entendi que isso era uma grande ficção, né? Você tá criando uma persona ali para dar conta das suas relações sociais, família, trabalho. Você tem que ser alguém coeso para todo esse grupo. Então você se mostra ali de uma forma, né, que caiba toda essa realidade ali. Então, Quanto tempo tem? é uma ficção, né? Todo mundo que tem um avatar não é exatamente você, né? É uma edição. É o que Há você quanto quer. tempo tem sua página, ex-Miss? Ex-Miss Febem é de janeiro de 2015, porque antes, inclusive, o Instagram era só para iPhone no início, né? E eu tinha um Windows, o sistema operacional era um Windows, um Nokia xixelento. E aí, em janeiro, eu comprei um celularzinho novo que possibilitou. O Instagram foi liberado para os réis mortais na época. E eu já tava recebendo muita sanção no Facebook, assim, ban de 30 dias e… Por quê? Porque tava já, mesmo no Facebook, em dado momento… Assim, acho que veio de uma prática de fotografar com o celular. E naquela época o celular ainda tinha pouquíssima memória, né? Então eu comecei a subir imagem como uma forma de arquivar a imagem. Na nuvem, né? E o Facebook, ele te dava aquela meio ilimitado ali o arquivo. E eu vivi toda essa transição de mídia, né? A gente passei pelo disquete, pro CD-ROM, pro pendrive. E perdi muito arquivo durante esses anos, assim. A primeira infância da minha filha quase não tem foto. Nem de parto eu tenho foto. Tem uma foto que alguém salvou. De parto. Mas eu queria saber um pouquinho da sua trajetória profissional. Você é formada em artes? Conta um pouquinho da sua história como artista. A arte é um acontecimento que tem a ver até de alguma forma, com o fato de eu ter engravidado, né? Da maternidade atravessa, assim, me dirige pra arte. É engraçado falar assim, mas eu, na época do vestibular, estava grávida, né? Você foi mãe muito jovem, Foi um processo todo muito louco, porque escondi a gravidez durante 5 meses da família. Aborto, não tinha informação sobre aborto, né? A gente botava no Google, início da plataforma de pesquisa, você digitava aborto no Google, aparecia variações de chá de canela, nada além disso. Eu nunca tinha ouvido falar em aborto em primeira pessoa, né? Nunca tinha. Minha família é religiosa, mas também nada daquela… Era religiosa católica macumbeira. Eu tinha 18 anos, recém-feito 18 anos. Você nunca tinha ouvido falar em aborto?
Em primeira pessoa, não. Em primeira pessoa, como um relato, como alguém que tivesse me Feito. contando. Não tinha amigas que Não, nessa idade não. Depois da minha filha, eu descobri que uma das minhas melhores amigas tinha feito que a mãe do namorado levou pra fazer, mas ela não contou. Sim. Inclusive, existe um texto de uma feminista da década de 60, 70, americana, que ela fala sobre isso, né? Que elas começaram a criar um grupo feminista pra estudar política, sociologia, enfim. Um grupo de mulheres. E ela diz que entende depois o significado do grupo, assim, no dia que começam a falar de aborto. E a melhor amiga dela diz que fez uma viagem pra fora do país, mas não era uma viagem, né? Ela simulou uma viagem, na verdade ela tinha ido fazer um aborto. E ela fica tipo, como minha melhor amiga fez um aborto e eu não sabia e não contou comigo nesse momento. Mas é porque é isso, foram paredes que foram criadas pra, né, o silêncio isola e você vive essa experiência muito na solidão, né? Então, é isso, exatamente o que aconteceu comigo. Minha melhor amiga tinha feito, mas não. Eu sei que pra classe média, De quê, Ale? eu fiz arte. Porque, na verdade, é isso. Eu tô grávida aos 18, fazendo pré-vestibular. E eu queria tentar pra cinema, ou cinema ou comunicação. Mas cinema e comunicação são duas cadeiras um pouco concorridas. Relação candidato vaga pra cinema, na época, só tinha na UF, era 20 por vaga. E eu não queria correr o risco de não entrar para a faculdade, que se não entrasse, eu ia ficar realmente refém do lar e do cuidado com a criança. E eu não fui criada para isso. Eu vim de uma família de mulheres emancipadas através do estudo e da questão do trabalho financeiramente desde muito jovens, assim. Minha mãe teve muitas irmãs, né? Uma família tem um homem entre todos eles. E todas são emancipadas jovens financeiramente, muito por conta dessa questão, assim, de um planejamento, né? E de um planejamento de estudar, trabalhar, casar, essa ordem dos fatores, assim. E meio que eu caguei de largada, assim. Então, foi frustrante, muito frustrante, porque eu fui criada de alguma forma para me emancipar, mesmo vindo numa família suburbana, né? Mas de classe trabalhadora. Mas é isso. Aí, então, quando eu fiz vestibular, eu prestei para arte, porque era a menor relação candidato-vaga num curso de humanas. Não era porque você queria ser artista? Não. O manual do vestibular, o manual do candidato, era físico ainda. Era um caderno, né? E vinha estatísticas dos outros anos. E aí, era isso. Era praticamente, eu tava concorrendo com metade de alguém, assim. Tipo, meio por vaga. Não era essa estatística, mas eu falei, vou tentar para alguma coisa que eu, de fato, entre, porque não quero correr o risco de ficar de fora. E depois que o Alien sair, pensava eu, né? Depois que o Alien sair, vai ser mais difícil. Eu não entrar agora, com o Alien do lado de fora, vai ser mais complexo ainda tentar entrar. E aí eu entrei para artes, na verdade, no curso de educação artística. Não imaginava que, né, o bacharelado em artes, assim, meu curso era de licenciatura. Não passava pela minha cabeça que existia essa profissão, assim, profissão artista plástico, né? Porque artista, muita gente se referencia ao ator de TV, Sim. assim. Mas é isso, inicialmente eu começo a estudar educação artística. Faculdade, pra mim, foi complicado, né? Entrei pra faculdade, minha filha tinha 8 meses. Quem ficava com a sua filha? Uma Sua mãe? tia minha, eu não tenho pai e mãe, assim, próximo, né? Então, minha tia ficava com minha filha e eu ia pra faculdade, mas assim, vazando leite, absorvente de, né? Mas é isso, eu passei por essa questão toda também, não tinha… Porque assim, sua filha hoje tem quantos anos? Vai fazer 18 esse ano. Exato. Não, Né? Tipo, há 20 anos atrás… Não existia essa discussão. Então, eu acho que eu passei por isso tudo também, num modo automático, num modo, sabe, tipo, bum. Sim. É a única… Tipo, só avô, né? Não pensou, só fez. Avô, você não Mas questiona. aí, em que momento você falou, não, eu quero ser artista? Não, daí leva um tempo. Leva uma cara. Mas é isso, comecei a faculdade e eu não acabava semestre. Né? Eu não conseguia acabar um semestre. Minha primeira matrícula, eu perdi, fui meio que jubilada, porque eu não acabava o semestre. Primeiro semestre de aula, minha filha ficou internada com uma bronquiolite 1 mês.
E eu ainda fazia uma coisa louca era rendida por tia, pra ir pra faculdade. Depois de um tempo você não consegue, cansativo, dormia no hospital. Tentei manter, mas eu larguei. Eu perdi o primeiro mês de aula, quando você entra na faculdade. Ou seja, no segundo mês eu não sabia onde era a minha sala ainda. Eu não conhecia a minha turma. E reprovei esse primeiro semestre e virei um corpo só na faculdade. A pessoa que pega uma matéria aqui, uma matéria ali, mas não tinha turma, andava meio... Mas conhecia muita gente também, mas... Não era um problema de socialização meu, era um problema de me encaixar na grade. E depois que você começa a pegar a matéria ali e aqui, parece que você nunca mais vai, porque nunca mais a sua grade realmente encontra um formato, né? E aí uma matéria tranca a outra, o dia que você tem vago não dá pra puxar. E aí foi complexo, assim. Eu levava a faculdade como uma forma de viver, de experienciar a liberdade. Eu lembro, assim, no primeiro dia de aula, eu atravessei uma passarela da Avenida Brasil, assim, né? Que eu tinha que soltar na Avenida Brasil, eu atravessava por Bom Sucesso andando, assim. Eu lembro do vento, da passarela balançando, e tem gente que tem medo de passarela, mas a sensação que eu tinha era de liberdade, porque eu acho que foi a primeira vez que eu saí de casa, depois da minha filha, sem estar com um baby bag, sem estar com ela pendurada, sem estar com a bolsa. Então tinha uma relação de estudar com uma sensação de liberdade. Assim, de continuar uma adolescência, né? Que foi interrompida ali, mas que eu ainda meio que, consegui de algum jeito. Mas era isso, ficava vazando leite em sala. Não vivi meu puerpério. Hoje eu sei que tem legislação que eu poderia, fazer aula à distância, mas isso não era de conhecimento, né? Não era falado, nem eu sabia o que era puerpério também. E acredito que muita gente não saiba também ainda. Mas foi isso, eu fui continuei a estudar, mas de uma forma meio... sem pensar muito no futuro, era como se eu vivesse realmente num modo avião, assim. Eu era muito nova, a maioria das pessoas não tinha a mesma vivência que eu, né? Então, eu vivia, era meio assim... Eu fui a prima que engravidou, a vizinha que engravidou, a amiga que engravidou, a amiga da escola que engravidou. Eu fui essa pessoa, assim. E por mais que, assim... pra classe média, então... Eu lembro quando eu entrei pra faculdade, era uma coisa assim... As pessoas, novas amigas perguntavam, por que você não tirou, sabe? Parecia uma coisa óbvia. Mas tem um recorte muito de classe aí, né? Eu conheço uma série de meninas que a mãe levou pra abortar aos 18, aos 17, mãe de namorado, papapá, que correu atrás. Só que, desinformação, meu contexto social, familiar também, porque até conheço a galera de classe C que aborta e que fala sobre isso de uma forma, mas no meu contexto familiar, no meu círculo social, isso nunca foi falado dessa forma, assim. Então, de alguma forma te estigmatiza, né? Você é pobre. Ser mãe, jovem, automaticamente te coloca num lugar de fudida, assim. Porque então, provavelmente você não teve escolha. Porque é um recorte, fica claro, né? Porque é uma coisa que vai te impedir uma série de coisas, de estudar, de trabalhar, de ter uma emancipação financeira, que é o de que trilhar a gente fala o caminho. muito, né? Quando a gente fala que é urgente descriminalizar o aborto, é isso, porque as mulheres ricas seguem fazendo. Eu não gosto muito dessa fala, que as mulheres ricas seguem fazendo. Eu entendo de onde ela vem, né? Essa fala vem de um lugar que pode ser que faça sentido, mas se você for olhar a fundo, assim, eu já tive em sala de aborto, que tá prescrito, esperando, com mulher de classe média, dizendo que, se o marido soubesse, matava. Entendeu? Com mulher de classe média que tomou comprimido e que um feto de gêmeos, um feto morreu e o outro... A mulher que foi picotada em Campo Grande, ela pagou R$3.500. Ela apareceu carbonizada dando uma mala do carro, com tiro, deram até o osso pra porco comer. Então, assim, todas as mulheres estão submetidas a essa violência. De qualquer classe, de qualquer cor. Abruptamente, isso vai atingir a classe mais pobre, mulheres negras, sim. Mas todas nós estamos submetidas. A ONU já falou que é um estado que não permite o aborto de forma legal, está submetendo suas mulheres à tortura física e psicológica. Então, isso acomete todas nós como classe, assim. É isso.
Não acho essa fala um pouco preocupante. Eu entendo que, tipo, as mulheres… Não, sabe? Não, impossível você não sofrer violência se é ilegal. Então você tá fazendo Exato. de uma forma marginalizada. Então as mulheres não têm… Mas não sem têm… acesso, né? mas as mulheres… E existe uma chance maior de você fazer e não morrer. Mas é isso. Enquanto for ilegal, é impossível a gente não ser submetido à violência. Sim. Porque não tem controle, não tem saúde envolvida. E assim, a gente fala assim, mulheres ricas. Quem é a classe? Quem é rico no Brasil? Quantos por cento se engloba? Verdade. Porque hoje um aborto numa clínica clandestina, ele tá entre 5 e 6 mil reais. Eu acho caríssimo. Quem é a estudante universitária que toma… Sabe, quem é hoje, do teu ciclo social, a mulher que teria 6 pau assim pra… botar. Pois é. Não tem, entendeu? Então uma fala que, tipo assim, quem é que faz essa porra assim? Vou fazer um abortinho aqui, vou fazer outro ali. Não é, as mulheres se endividam. Fiz um aborto em dado momento que é isso. Pra mim foi financeiramente, me desestruturou tanto que eu perdi minha filha por 2 anos. Eu perdi casa, eu morava no kitnet, eu e ela, né? E eu mantinha uma vida… de forma muito assim, né? Aquela coisa, os cálculos todos muito, né? Justinhos. E aí eu tive que pegar, tipo, empréstimo em banco, trazer aluguel, não sei o que, pra fazer um aborto. Na época foi R$4.500, né? E é isso, eu me endividei, eu deixei de pagar aluguel, eu não tive dinheiro pra matricular ela numa escola. E eu fiquei meio catatônica, não pelo trauma psicológico, que eu tava muito certa, porque eu já tinha tido uma filha, então eu tinha noção de que eu já tinha pago todos os meus pecados em vida, assim. E então eu tinha certeza absoluta do que eu queria, nenhum tipo de questão moral quanto a isso. Mas, nem psicológico nem físico, me recuperei bem, mas financeiramente me desestruturou de uma forma que eu fiquei meio catatônica, assim, sem saber o que fazer. Sem saber com quem contar, porque tinha um estigma em mim, né? Com essa coisa da mãe jovem, de já ter engravidado na adolescência. Eu tinha vergonha de contar para minhas amigas, para as pessoas próximas. Tipo assim, engravidei, vou fazer um aborto. Fiz sozinha, encarei meio que sozinha. Contei pra uma ou outra. Uma amiga ainda falou, vai ser lindo, tem, sabe? Tipo, o boy é gato. Eu falei, mano, tá comendo cocô. O que tá indo na sua cabeça, sabe? E eu não pensei mais em nada, só… Nem pro cara eu falei, porque eu não queria me associar a ele nesse lugar também. Não queria pedir ajuda, nem achei que ele ia ajudar também. Então, me virei sozinha. Até uma instituição francesa me conseguiu contato, que mandou uma parte do dinheiro. As minas deram uma festa. Um coletivo francês, me mandaram grana, assim. Porque é isso, é uma corrida contra o tempo também. As semanas vão avançando e você tem que… E é isso, o corre do dinheiro, do contato, porque parece que tudo… Eu lembro muito desse aborto, porque foi numa semana de Dia das Mães, semana do mês das mães. Não, esse foi outro. Caralho. Entendeu por quê? Ela é famosa na internet? Eu perdi minha filha. Então, assim, eu perdi 2 anos de convivência com a minha filha. Porque Mas por que você perdeu Porque sua filha? eu me endividei e estruturalmente eu não tinha mais como prover a ela. Eu perdi casa, eu fechei apartamento. Eu tinha que voltar para uma situação, né, de vida que eu não queria expor a ela, porque eu, na minha família… E aí ela foi morar? Ela foi morar com a avó paterna. E o pai… E foi isso, eu visitei minha filha durante 2 anos, assim. Eu lembro que a primeira vez foi… deve estar indo visitar a sua filha. São 2 cruzes. Você ser mãe e não criar, sabe? Hoje a gente tá discutindo a possibilidade de estar também nessa coparentalidade, não sei como chama, de compartilhada, é tudo muito… acho massa, sabe? Ou até mesmo da mãe se ausentar e investir em si mesma, né? Mas pra mim não foi compulsório, assim. Eu não tinha opção ali, não queria voltar pra uma situação que, assim, a minha família me ajudou, tive filho cedo. Mas também é aquilo, tu tem que seguir as regras da… Paga um preço. Paga um preço. E o meu preço foi alto, assim. Era desde bebezinha, tá comendo, tem muita comida na colher. Tá brincando, a brincadeira é bruta. Tá dando banho, a água tá quente, tá fria, tá não sei o quê, tá não sei nada. Eu fazia direito. Então, assim, quem paga a conta quer dizer o que tu vai fazer ou não dentro de casa também. E chegou no ápice de eu ser proibida de sair com a minha filha do portão.
Então, assim, de alguma forma, quando eu saí dessa situação, eu não queria voltar também, não queria voltar com ela, né? Então, ela foi morar com a avó paterna. Mas foi isso, foi importante pra mim também. E aí eu quero saber, isso tudo essa história da maternidade precoce, da dor, Sim. em relação a essas perdas aí, da Sim. sua casa e o aborto, o direito que foi negado de você Sim. escolher sobre a sua vida, né? Tem tudo a ver com a arte que você É, produz. exato. Tem tudo a E ver aí, como com... que surgiu? Eu quero saber. Um belo dia você falou, vou fotografar, sabe? Esse processo criativo que eu acho que a gente tá querendo saber. Eu estudei imagem 10 anos da minha vida, né? Passei pelo curso de educação artística, depois pelo História da Arte e saí da UFRJ em artes visuais. Então eu passava os dias no centro, assim, né? Também vendo filme, exposição. Era uma flaner, né? Então eu estudei imagem por muito tempo. E quando começa essa coisa da ascensão das redes, né? Minha relação com a internet também é muito, muito forte, assim, né? Eu seria uma heavy user, assim, a pessoa que viveu muito, mergulhou e vive desde o início de todas todas as plataformas. Eu utilizei desde o início, né? De fórum a sala de chat, a Mirk, passando por ICQ, MSN e tudo mais, Flogão. E então, quando começou, eu tinha uma análise de alguma forma crítica do que estava acontecendo, né? Assim, essa coisa. Primeiro eu acordei para entender que, de alguma forma, era a nova novela das 8, sabe? A gente, como brasileiro, a gente consome muito, né? Consumiu muito novela, né? E em dado momento eu entendi que, tipo, a rede social, assim, a galera tava passando um tempo diante da tela que era equivalente ao tempo que você passava diante da TV, né? E de alguma forma eu entendi que eu não tava pagando nada pra me anunciar ali. Então, assim, mas não era só isso, foram várias questões. Essa questão de fotografar e subir a foto como uma forma de arquivar, que eu comecei a falar antes, não consegui. Do Facebook, que você fazia isso. Uma forma de arquivar. E ao mesmo tempo eu comecei a usar isso como uma rede mesmo. As pessoas ainda... Eu atrelei muito ao tempo real, que é o que seria hoje o stories, né? Uma coisa mais streaming, assim. Eu andava muito pela cidade, E você se fotografava? Eu me fotografava situações. E fui entendendo também que a foto, ela vai além do que a imagem que você está postando, que é o conteúdo. A interação da galera vai criando outras camadas de significância do que você está, né, propondo como conteúdo. Aí, quando eu vou pro Instagram, criei esse nickname aí, Esmes Febem, aí criei uma espécie de persona, né? Porque é um misto de criador e criatura ali. E eu comecei a entender que é isso, assim, como mulher você cresce balizada por corpos midiáticos, né? Mulheres sendo representadas mediaticamente, né? A mulher é essa coisa que você vai atrelar qualquer tipo de produto que queira vender, vai botar uma gostosa ali, né? Um carro, cerveja, sei lá, engove, não sei, remédio, qualquer coisa. E a gente cresceu vendo capa de revista, outdoor, né? Essas mulheres sempre, muitas vezes, a maioria talvez, retratada por homens e com um fundo, né? Com o objetivo de vender um produto, né? Então são várias questões aí atreladas para criar essa imagem, né? Então sempre tem um atravessador, sempre tem esse middleman entre a imagem que é entregue da mulher e a mulher em si, né? O corpo da mulher em si. E aí comecei a entender no consumo do Instagram. O Instagram, ele, né, como focou em imagem, assim, menos texto, menos Facebook e tal, eu comecei a ver comecei a reparar que existiam alguns ruídos ali, na forma da representação, da autorrepresentação da mulher, né? No meu primeiro Instagram, 2015, 2017, eu estava em contato com uma rede internacional, assim, do Brooklyn a Cape Town, assim. Foi o início dessa questão dos pelos, da menstruação, né? Mole soda nos Estados Unidos. Umas gringas que eu trocava muito, assim. E é isso, assim, né? A gente começou a interferir na forma de como se representar, porque era isso, você estava se autorrepresentando. É óbvio que você pode incorrer
numa repetição dos padrões que você foi exposta, Sim. né? É como se tua retina fosse formada por todas as imagens que você já viu na vida. E você capta o mundo através desses padrões também, né? Você responde a isso de alguma forma, Desse né? ponto de vista, né? Desse ponto de vista. Mas começaram a incorrer repetição de ruídos dentro do padrão. A variante começou a se tornar mais comum, assim. E eu comecei a ver que era isso. Começou a se montar um movimento mesmo, né? De confronto. Diante do que era a representação da mulher estanque, né? Então a gente vai pros pelos, vai pra menstruação, que a coisa pode parecer banal hoje, mas quando eu botei meu sovaco no Instagram, muito por influência de uma amiga que morou fora uma época e voltou peluda não, mas ela se deu essa liberdade de Não depilar. não, e aí estar eu sempre. E aí eu deixei. De não estar sempre. Aí na época eu acabei com um namorado. Eu falei, não tenho nada pra fazer mesmo, não tem ninguém pra. Foda-se. E deixei. E eu sempre sofri muito com pelo. Eu digo que se eu não tivesse foliculite, eu não seria feminista. Porque eu nunca pude passar gilete, né? É como se cada poro meu criasse uma erupção, né? Virasse uma inflamação. Então eu nunca pude passar gilete. Eu sofria muito. Eu digo que antes também, por raspar sovaco, né? Tinha aquelas erupções, uns nódulos. Eu tinha vergonha também de segurar o ônibus no alto. Mesmo com o sovaco raspado, porque sempre tinha uma coisa meio machucada, meio... Inflamada. Inflamada. Então, assim... Já tinha até nessa ação de tentar corresponder me gerava uma insegurança também, né? Era uma espécie de violência. Assim, uma prática mutilatória, assim. Você tá passando uma lâmina no teu corpo todo dia, filha. E a gente foi exposta a isso de uma forma muito normalizada, né? Aqueles comerciais de mulheres passando gilete na perna previamente depilada, porque não tinha pelo naquela porra. Nunca teve pelo. Mas é isso, o capital vem muito rapidamente e coopta isso tudo muito rapidamente, né? Em um espaço de 2 anos, a gente viu a Dove botar pelo nos comerciais de desodorante, a Always substituindo o líquido azul pelo líquido vermelho. E virou um movimento mais amplo, assim. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, realmente. A menstruação, ela era representada era azul. pelo azul. E aí foi isso, eu comecei a me autorrepresentar. Tirando fotos suas e sempre com esse tom de manifesto muito grande. Não, na verdade não, né? Porque foi um momento da vida que nessa coisa de que eu tava muito fodida, né? Então eu tava desempregada, depressiva, sem minha filha, a 60 quilômetros do centro, sem realmente participar da vida cultural da cidade. Uhum. Eu tava meio sem fim de carreira, meio que foda-se. Foi nesse momento? Foi, 2015, foi quando eu perdi minha filha, né? Ela foi morar com a avó. Eu voltei pra Bangu, mas voltei sem ela. Voltei pra casa da minha família, mas sem ela. E aí foi importante nesse sentido de que eu também, de repente, eu tinha 24 horas no meu dia, que era uma coisa que eu não sabia desde os meus 18 anos, que eu nunca tinha tido essa... Não que eu não passasse, eu cheguei a viver isso, né? Eu cheguei a viver, eu conseguia, eu saía, eu trabalhava à noite, isso me dava uma certa liberdade de viver a vida, assim, né? Eu fui bartender durante 10 anos. Eu fiz um cursinho de Senac com 18, assim que comecei a faculdade, fiz um curso de formação de bartender, trabalhei 10 anos na noite, em evento. Às vezes CLT, mas muito pouco, assim. Geralmente verão, que acabava a aula, eu pegava um hotel, um restaurante, uma coisa assim, temporada. Mas trabalhei muito frila, né? Mas então isso me dava uma liberdade de viver minhas coisas, assim. Mas, enfim, nesse momento da vida, do início da Esmis Febem, eu me retratava, mas, assim, um pouco pensando também no que é que quer ser consumido. Qual é a imagem da mulher que vocês querem? Então, eu emulava. Eu nem sou uma mulher, né? Tão feminina assim. Entendeu? Eu não sou. Mas quando eu criei Esmis Febem, ela é de alguma forma, sei lá, uma heroína, filha da puta. É tipo, banca tudo, debochada pra caralho, né? Como se não se importasse com a opinião de ninguém, né? Uhum. E eu passava o dia no quintal, dentro de casa, criando cenários, fazendo fotos, assim. Isso atribuía valor ao meu dia, porque eu tava
ferrada, né? Eu juntava o troco do pão, da padaria, pra, tipo, à noite tomar um latão. Completamente num lugar, assim, de já ter tentado, né? Tudo falhou pra mim. E você fazia isso tudo com o seu celular. Tentativa de me emancipar via educação, falhou. Trabalhar, eu entendi muito cedo que trabalhar, né, tipo, na arte, assim, arte educador, trabalhinho com produção de arte. Isso para um jovem sozinho, né, um jovem estudante de arte, talvez fosse necessário, R$1.500, bancasse necessário. Para mim, nunca foi. Eu era duas, né? E eu tava presa a uma coisa de que você vai deixar a criança aonde? Com quem? Eu já morei com minha filha sozinha, fazendo um esquema muito louco. De cada dia depois da aula, ela ia pra casa de uma amiga diferente. Que algumas mães não trabalhavam, algumas tinham babá, outras ficavam com vó. E era uma logística de maluco. Sim. Eu não sei como eu fazia aquilo. Imagina. E a minha filha já falava assim, mãe, vou me oferecer pra ir pra casa de fulana na sexta. Aquela cobertura com piscina, não sei o quê. Ela mesmo já se agenciava. Porque Sim. Era a forma que eu encontrava de, tipo, seguir estudando e trabalhando. Mas ao mesmo tempo eu fazia tudo muito mal, né? Mal estudava, poucas matérias, trabalhava. Só conseguia fazer freela, não podia pegar um trabalho integral, de fato. E mãe também era porcamente mãe, porque assim, não tinha muito a oferecer financeiramente, estava sempre estressada, sabe? Com a vida, meio puta com a vida. E é um sistema que você vive, mas você não tem chance de emancipação dentro dessa mecânica, É um moedor de carne, né? Você só vai criando frustração, assim. Tudo que me foi dado como caminho na vida, falhou. Eu sempre fui uma boa estudante, assim. Nunca fui um gênio, mas nunca passei longe de ser, né, medíocre, assim. Sempre tive certa facilidade. E chegou na faculdade, foi tudo diferente, assim. Eu não conseguia acabar um semestre, não conseguia lidar com burocracia, não conseguia... Às vezes eu não conseguia nem entrar na faculdade. Eu chegava na passarela do fundão, eu já tinha faltado aula, não tinha entregado trabalho, eu chegava e voltava pra casa. Hoje eu sei que devia ser um quadro de ansiedade, Sim. de pânico, de alguma coisa, porque você não atravessa Brasil 3 horas de ônibus pra chegar lá e não... Ainda tinha isso, eu largava uma criança em casa, com o peito cheio de leite, atravessava 3 horas de Brasil, voltava de 3 horas de ônibus. Então era tudo muito tortuoso, assim. Não tinha muitos pares que vivessem a mesma realidade que eu, né? Não tinha tanto um amparo familiar, assim, dessa ordem, né? Minha tia que eu morava, ela, tipo, era a irmã mais velha da minha mãe, que minha mãe também já não foi meio mãe tarde, então tinha um gap etário gigantesco, fora a questão toda de classe mesmo, né? Que a pessoa tá... Sempre fui muito incentivada para estudar, né? Como uma forma de emancipação. Meus avós foram operários da fábrica Bangu. A segunda geração, né, depois deles, todo mundo se emancipou através de estudo, trabalho. Então, sempre, né, minha família investiu muito em educação. Sou do bairro, né, da Zona Oeste do Rio, de Bangu. A galera não entende muito que a Zona Oeste é completamente estratificada, né? Tem várias realidades. Minha mãe tinha nível superior. Eu tive, né, acesso, assim, à educação e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso não me diferencia de uma mina de favela que engravida na adolescência e acaba vivendo uma vida carcerária, de alguma forma, né? Porque você tá realmente restrita ao espaço do lar, ao cuidado materno. Fala-se muito em prevenir a gravidez, né? Mas depois que tu engravida, não tem programa pra dizer, vamos por aqui, o que você faz agora? Como é que você faz agora, entendeu? Uma escola que a criança sai 4 da tarde. Tu tem que trabalhar no centro da cidade. Como é que tu busca uma criança 4 da tarde na escola? Você sai do centro, você sai do subúrbio pro centro. Sabe que na hora do rush, então você tem que pagar uma outra pessoa pra pegar a criança, não sei o quê. Impossibilita, né? Meio que é isso. Eu, na minha gravidez, eu sentia que foi um atestado de óbito, assim. A sensação era de óbito, assim. Que eu morri de alguma forma. E eu tratei isso na terapia anos. Porque a minha questão era sempre, e se eu não tivesse engravidado, sabe? Onde eu estaria hoje? Porque é isso, assim. Eu me senti que meio podou, assim, uma série de possibilidades que eu mesma via pra minha vida. Que eu não era
né? Que tá sempre muito associada à gravidez precoce com uma questão de falta de perspectiva de vida, papapá. Mas não é sempre assim. Tem, tipo, muitos planos são atravessados por isso, né? É uma forma de ver essa mulher como uma... Sempre, sei lá, é atribuir a gravidez à ignorância plena, sabe? Quando não é, né? Milhões de mulheres engravidam anualmente, inclusive usando métodos anticoncepcionais. Sim. Então, assim... e, na verdade, você ganha o rótulo de burra, né? Eu tomei anticoncepcional. Eu não sei se eu tomei da forma correta na época, sabe? Mas eu tomei, não foi completamente, tipo, cocô de pombo na cabeça, entendeu? Uma sorte. Mas isso afeta realmente tua vida como um todo, né? Então eu fiquei anos nessa de... Então é isso, quando o meu trabalho se desenvolve, ele vai tocar... É bem nesse momento que você perdeu sua filha. De alguma forma sim. Perdi não, porque eu visitava, perdi a convivência, deixei de conviver com ela. Mas você tinha livre acesso a ela? Tinha livre acesso, mas é isso, né? Foi um momento de repente eu tinha 24 horas do meu dia, que é uma coisa incrível, eu não sabia o que fazia com isso, né? E a questão de não criar, mas foi isso, eu vivi mesmo um buraco, assim, o fundo do poço, assim, e acabei encontrando outra coisa, assim, criando uma outra coisa. Me recriando, me reinventando, assim, explorando lugares de mim que nem eu conhecia, assim, eu não tinha essa oportunidade. Eu consegui largar trabalho formal, né? Porque eu não consegui me emancipar através do trabalho formal, nunca me deu uma vida confortável, né? Porque eu não estava habilitada a nada. A quê que eu estava habilitada? A subemprego? Quando você foi produzindo conteúdo pra Ex-Miss Febem, isso te trouxe dinheiro? Você capitalizou com essa... Eu só peguei dinheiro em 2019. Final de 2019, né? Depois da minha primeira individual. Eu nunca... Chegou um momento da vida que tinham 300 TCCs sobre meu trabalho e eu não vivia de arte, assim. Meu trabalho era todo online. E eu perdi várias contas, e ao mesmo tempo o Instagram não remunerava, né? E eu Seu trabalho era todo online? Todo online, mas fotografia, auto e retrato, basicamente. E o Instagram nunca remunerou, então eu não... Virei ref de uma galera, assim, mas eu não vendia trabalho, assim, não tinha nem... Né? A galera falava, tipo, achava que vivia, né? Mas... Não... Tinha muito essa coisa, assim, das minhas fotos sem baixa resolução. Às vezes até uma revista queria... Já deixei de fazer capa da Trip, sei lá. Você fazia com o seu celular que você tinha na mão, né? Porque pediram foto em alta. Eu falava, desculpa, não tem foto em alta. Quero essa foto em alta. Que escolheu. Não existe essa foto em alta, não existe. Sei lá, sabe? Então era um pouco isso. Demorei a entender, né? E também não... É isso, não sabia muito como articular, assim, o trampo. Assim, de forma... Desse lugar de mercado, né? Apesar de ter estudado. Porque por muito tempo a galera nem via como trabalho, sabe? Quando eu comecei mesmo no Instagram, tinha um burburinho. A galera ficava da arte, mas... O que ela faz? Passa o dia inteiro no Instagram? Eu tava apenas inventando a profissão blogueira, né? Mas tinha um certo preconceito quanto a isso. Mas eu estava tão distante da classe artística, 60 quilômetros do centro, desempregada, que virei um holograma, a forma de me fazer presente, assim. É isso, a internet virou ferramenta porque não precisava de muita coisa, né? Nada, né? Pra pintar você precisa de tinta de tela, pra esculpir você precisa disso, daquilo. Na internet me possibilitava trabalhar com custo muito baixo, né? Então demorei muito a realmente capitalizar, colher os frutos, E quando que isso ocorre, Aleta? Tipo assim, o que era o cenário que te fez, tipo, ganhar dinheiro? O que é? Não, foi ontem, né, basicamente, assim. Eu já participava de festival de fotografia, era convidada pra aqui e pra ali, mas era isso, pagava um FII, uma viagem, mas isso não... Sim, você não conseguia sobreviver desse dinheiro, mas você já era bem vista tinha no jet set da arte. Era ref. Inclusive, até hoje, metade da classe artística brasileira
frequenta meus stories, assim. A galera prospecta mesmo, legal, das minhas referências. Então, mas foi um momento que eu tava bem fodida, assim. E aí, a Adriana Varejão, que eu chamo de minha Dinda, assim, na arte, ela, na época... É isso, né? Viu a ex-Miss a gente já tinha uma interlocução já fazia uns anos pela internet. E em dado momento eu pedi um emprego a ela. Eu falei, pô, me arranja um emprego, eu tô, tipo, fodida. E ela falou, cara, não posso te dar um emprego porque você é artista. Não posso te dar um emprego. Você é artista, tem que viver do seu trabalho. Eu falei, mas não tenho... Ela, vou comprar um trampo seu. Eu falei, mas eu não tenho o que vender. Ela falou, mas como assim não tem o que vender? Você vai imprimir uma foto. Eu até já vendi uma época, umas fotinhos 10x15. Menstruada, assim, tipo, not pregnant, é sério, né? Não estou grávida. Comemorando. Porque assim, vamos lá, vamos partir do princípio E aí ela que não tem comprou, ninguém. né? Ninguém, tem uma pessoa aqui te ouvindo que não tá entendendo o que é a sua arte, o que você sim, faz. Sim, fato. Saca? Tipo, eu acho que falta essa informação. Verdade. As fotos de internet era isso, assim. Ao mesmo tempo que eu emulava uma gostosa, assim, criava umas cenas, né? Tem foto minha, assim. Eu criava cenário, mas cenário com o que eu tinha em casa, né? Então era uma escada de ferro enferrujada no meio do quintal. E subia empinando um pouco a bunda, assim. Uhum. Aí eu preparava o celular lá com aquele tripé vagabundo de R$5 né? E o Bluetooth do pau de selfie, né? Então foi a minha grande, a Francesca Woodman de Bangu. Levava tinha aquele que é maravilhoso, né? O Bluetooth. Então eu arrumava o celular e batia as fotos. Às vezes minha filha batia as fotos também. Inclusive, quando minha filha foi na minha exposição, ela falou: cadê meu dinheiro? Bicha, paga meu dinheiro. Ela falou, essa eu tirei. Revoltadíssima. Com bicha, paga meu dinheiro. Mas eu ficava muito nessa trip meio sozinha também, às vezes. A maior parte do tempo. Eu fazia as fotos e era isso, e postava. Então, e muito atrelada a títulos também. Então tem essa foto que eu tô em cima da escada, o nome é Ascensão Social. Vamos lá, dá pra fazer um estudo dessa foto, sabe? E é isso, assim, uma dinâmica de... Você pensava antes de fazer ou você fazia e depois refletia? Não, eu acho que eu pensava, né? Pensava não assim, como eu tô falando agora, sim, né? Não tão elaborado. Não, não era, mas era isso. Tô elaborando uma crítica, ela tá ali, né? Ascensão social. Eu tava, de alguma forma, ganhando atenção através do meu corpo, sendo que eu fui preparada para ascender intelectualmente a vida inteira. Eu nem fui a gostosa, nunca fui a menina bonita na escola, nunca fui... Eu criei essa persona, né? Uhum. Sempre fui muito magra também. Calhou de ser um momento da vida ali que meu metabolismo mudou um pouco, eu ganhei uns quilinhos, ganhei bunda, uma coisa que eu não tinha. Então acho que até consigo olhar de fora desse lugar, sabe? Porque eu nunca fui tão feminina, não venho de uma família de mulheres femininas, sabe? A galera tem um registro operário. Depois da maternidade você virou essa, entre aspas, né, feminina? Não, é muito... A ex-Miss Febem é muito um personagem. Entendi. Eu ando de havaiana e camiseta e boné, basicamente, assim, né? Um dia ou outro eu, sei lá, vou... Batom, uma coisa que eu nunca consegui. Batom, uma coisa que passa, aí antes de chegar na festa eu tô tirando. Tem umas coisas que tem umas sequências que você faz que eu acho legal também. Que, tipo, às vezes você posta uma foto do copo menstrual. Aí quando tu vai ver, tipo, tem mais 100 fotos, tipo, mais 100 mulheres postando foto do copo menstrual. Então, tipo assim, rola uma identificação desse assunto, né? Sim. Tipo, menstruação, aborto. Eu acho que assim, que as coisas que... O que você representa é uma crítica que a pessoa fala assim, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Tipo, ela te faz pensar, né? E eu acho tem um impacto muito grande, sim, né? Porque a pessoa... Não tá ali escrito o que é. Sim. Entendeu? Tipo, a pessoa tem que realmente pensar e ver o que aquilo impacta muita coisa. Na vida dela, né? Tipo, o que aquela arte ali tá falando sobre o meu ponto de vista. Né? Porque acho que quando você vai lá e compartilha a foto de uma calcinha suja de sangue, e uma pessoa pode falar, nossa, que nojo. Sim. Ou tipo, caraca, ela também tem uma calcinha suja de sangue, eu vou postar foto minha também. Então, acho que esse acompanhamento que você faz com as pessoas, né? Tipo, não é acompanhamento a palavra. Esse trazer as mulheres, né, pra esse lugar de tipo, cara, isso aqui não é sujo, isso aqui faz parte, né, tipo, da mulher, enfim. Eu acho que é essa a crítica que você faz, que eu acho que perturba. Sim. Né, porque é uma perturbação. Né, tipo, você tá falando de uma coisa que está
ali num determinado grupo de pessoas, né? Ela tá E fazendo essas- arte com aquilo que era sujo, era não visto, a gente queria esconder, né? Sim. E ela vai lá e expõe, Tipo, olha aqui o bota meu no… pelo. Eu tenho pelo no sovaco, na virilha, caralho. Mas tenho eu fiquei sangue interessada caindo. com a história da sua Dinda da arte e como… Sim. Que você falou, eu quero emprego. Ela falou, não, você é artista, você precisa foi. E aí- viver da tua arte. Eu quero comprar uma foto sua, imprime. Aí foi isso. Aí eu falei, mas não tem nada pra imprimir. Ela falou, não, você vai… Não tem nada pra vender. Ela falou, não, vai imprimir. A gente teve uma reunião, assim. Aí pegamos meu arquivo, que é um caos. E aí um HD meu queimou nesse processo. Foi uma Que merda. loucura. Perdi muito arquivo. Produzo muito conteúdo, mas perco muito arquivo também. Eu também não tenho tanto… Apelo. Acho que é meio que é. E aí a gente começou a estudar, assim, né, o bruto, assim. Entender, porque eu tinha muito conteúdo. Era até difícil de criar um sistema de organização, o que eu ia elencar. Ao mesmo tempo, eu estava um pouco distante já do momento em que eu produzia. E tem uma coisa de, né, eu fiz uma performance, pode ser chamada de performance, de 2 anos. Janeiro de 2015 a janeiro de 2017, que minha primeira conta caiu. Essa primeira conta era só autoimagem, basicamente, assim. Então, 2 anos de performance. Isso também me foi exaustivo. Quando eu perdi, as pessoas até falavam, ai, como é que vai recuperar, não sei o quê. Eu falei, tipo assim, acabou essa merda, entendeu? Eu não tô atrelada a esse passado. E já foi. Porque várias questões que eu também pensava de uma forma, hoje penso de outra. Você não quer ser pra sempre. E assim, eu tinha um pouco de receio, porque assim, eu acreditava que o trabalho aconteceu na internet. Eu não acreditava que ele tinha que ser impresso pra existir, né? Hoje tem NFT, não sei o quê, mas chegou atrasado pra mim essa coisa toda. Eu acreditava que ele aconteceu na rede, né? Então, quando a gente foi para materializar o trabalho, eu estava um pouco já distante do que era o assunto para mim, eu já estava em outro momento, né? Então foi difícil por esse sentido, por esse motivo, mas também para mim era difícil como artista mesmo, como pensadora da arte, fazer algo relevante e não ser mais do mesmo, sabe? Porque assim, só imprimir as fotos que estavam na internet, na rede e botar e todo mundo vê o que já tinha visto, sabe? Cadê? Então foi um challenge, assim. Ir pro Cubo Branco, eu me puxei a trazer coisas também para além das fotos, né? Então tem uma instalação na minha primeira individual. Ela que foi… Ela foi a Dinda. A Dinda. Beijo, Varejão. A Dinda Varejão. Ela foi incentivadora, a gente começou a imprimir fotos, mas depois a gente vendeu a proposta, né, para uma galeria que topou, então eu ganhei uma data espaço expositivo. Então dali pra frente eu meio que fui me movendo sozinha também. Então ela ajudou nessa curadoria de imagens, assim, depois foi uma surpresa até, eu acho. Surpresa para ela no dia da abertura, assim, porque eu fui além realmente do que a gente imaginou. Então tinha uma instalação que chamava Eletrodoméstica, que é o meu peso em eletrodomésticos, né? Então tem uma barra de ferro, né? Cabo de aço, então suspende aqui fogão, micro-ondas, batedeira, sanduicheira, alguma coisa mais, mas era equivalente a 60 quilos. E aqui uma daquelas cadeirinhas de segurança de trabalho, dessas coisas de gente que se pendura. E eu ficava. E esse mecanismo… Você ficava? Esse mecanismo gira, sim. Esse mecanismo gira, né? Então eu era a força motriz desse moinho, espécie de moinho. E a performance era… né, inicialmente, a obra ficou pronta muito em cima da exposição. No primeiro dia eu só criei meio um balézinho, assim. Comecei… até que eu tava quase que testando a obra, assim. Eu começava a me movimentar devagar, depois correr, depois desacelerando, assim, e deixava o corpo pendido. Mas nas vezes seguintes que eu, né, experimentei o aparato, o objeto, né, e emulei e fiz a performance outras vezes, eu fui entrando num embate com esse carrossel também. Eu comecei a ficar violenta, assim, de tipo… Era uma sala pequena, né? Então, nesse giro, eu conseguia, tipo, meter o pé na parede, por exemplo, e pegar velocidade e as coisas começaram… O arco começava a abrir dessas coisas, sabe? Que nem
brinquedos do Play Center Sim, que as sim, cadeirinhas sim. vão abrindo. Então, assim, fogão batendo em parede, micro-ondas perdendo tampa. E tinham pessoas assistindo. Sim. Tinha gente que nem conseguia ver. Pela violência sim. da coisa, assim. Foi um esboço, era um esboço num sketchbook meu. Uma vez veio na minha cabeça. Muita coisa vem, assim, na minha cabeça, assim. São coisas que vêm como resolução, assim. E... Então, ele... Era um trabalho de Sísifo. Pensar o trabalho doméstico como essa coisa que é infinita, né? Infinito. Você acorda no dia seguinte, vai ter sujeira, vai ter bunda de criança pra limpar, vai ter comida pra fazer. E como isso, eu sempre pensava nisso. Essa coisa de deixar a criança na escola, depois ter que buscar a criança na escola. Eu me sentia como se fosse uma corrente no pescoço, que tu tem o tamanho da corrente ali. Tu vai até ali, mas tu tem que calcular o tempo Sim. de onde tu vai pra ter tempo de voltar pra pegar a criança na escola. Tu não é exatamente livre. Você anda, mas você tem um perímetrozinho ali de possibilidades, né? Você não é um Correia ser fica um humano. pouquinho solta, mas… A coleirinha deu corda ali, mas tu vai até ali. Daqui a pouco, ó, bum, 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 bum. Então, essa coisa desse trabalho, né? Quase mecânico, e de como você é uma força motriz dessa sociedade, né? O trabalho doméstico não remunerado, né? Um trabalho… A própria maternidade como estrutura carcerária na modernidade, da forma que a gente é imposta, da forma que a gente vive. Mas, assim, foi isso. Durante esse trabalho, durante a experiência da performance, eu fui mesmo me confrontando, assim, ao ponto de tornar a coisa de uma forma violenta e o cabo de aço arrebentar, assim. Foi Arrebentou. um dos finais da performance, foi o cabo de aço arrebentando. É como se conseguisse, de fato, romper com aquele… com essa Muito máquina, foda né? Aí tinha o mural do aborto também, que foi… Uma vez eu peguei um ateliê pra pensar até na exposição. Aí peguei um ateliê, aí a galera dizia que era meu escritório, porque a parede toda branca, tinha uma mesinha e um armário. Era o ateliê da Lita. O escritório dela. Tipo, porque, né, galera, vagabundo pinta, não sei o quê. Aí eu sou artista no computador, vagabundo tá no computador. Aí a galera falava, escritório da Lita, não sei o quê. Aí esse era um ateliê coletivo ali no Largo São Francisco, no centro. Que eu meio peguei pra montar a exposição, que era perto da galeria e tal, porque eu não tinha espaço, né? Eu sou de uma classe de artistas que não trabalha exatamente com ateliê, que é a galera que vai andar, vai pensar. Eu ando pra pensar, eu resolvo o problema andando, eu penso trabalho andando, enfim. Mas, às vezes, você precisa de um espaço pra materializar uma coisa, né? Nem sempre eu vou trabalhar com algo que exija um espaço, Mas aí esse ateliê coletivo ia ter uma exposição coletiva, porque era coisa de Arte Rio, ia abrir. E aí, o pessoal do espaço falou, olha, bota teus trabalhos aí, apresenta alguma coisa. Só que eu não podia apresentar nada, porque eu ia fazer exposição e prescinde de um ineditismo. Né? Tem essas cláusulas de ineditismo. Aí eu não podia apresentar no que eu tava trabalhando. Eu falei, vou inventar alguma coisa aqui. Rapidinho. Só que eu surto, né? Eu surto. Aí domingo era o dia da abertura do negócio, eu tava chorando no telefone meio-dia com uma amiga. Não fiz nada! Não fiz nada! Eu sou muito responsável! Não consegui, não sei o quê. Eu só tenho um projetor, não sei, vou botar um stop motion. Eu fiquei pensando assim, não sabia o que fazer. Vou botar umas fotos em flash, mas eu tava triste de não ter nada substancial pra… amiga, foi isso. Mas pensa no que você, não sei o que, no que você já fez, uma coisa que você possa reaproveitar e fazer diferente. E aí, eu pensei numa coisa que eu desenhei uma época, né? Que era esse muralzinho. Eu tenho muito essa coisa de caderninho, né? Desde garota eu tive diário, então tinha essa coisa de escrever. A minha primeira relação realmente com arte… Escrever e desenhar? Foi escrita, mais escrita até. A minha primeira relação com… Tive diário de 8 anos aos 18 de idade. Com Também tudo tive. anexado, de papel de Ice Kiss, de embalagem de camisinha, show do Hanson, todos os tickets ali Quando fiquei anexados. mestrada, eu anexei um Carefree inteiro de batom. Eu tinha tudinho. Enfim, então tem essa questão com a contação de história também, né? Sim. Aí a amiga falou, então vamos fazer isso. Aí eu falei, não tenho caligrafia pra isso. Ela falou, eu vou com você. Aí a gente foi, o dia que eu me senti artista, a gente foi numa papelaria, comprou um pote de guache
Me senti artista, é ótimo. Comprei um pote de guache. Um pote de guache e um pincel. Aí eu cheguei lá no espaço, aí comecei a riscar umas linhas, ninguém entendia nada. Tipo, a Leta tá pintando agora, que porra é essa? Aí, Desde quando? Desde quando? Essa virando pinta. Aí eu comecei a riscar uns negócios, ninguém entendia nada. Aí minha amiga botou a caligrafia, beijo, Amanda. Ela escreveu, marque um X pra cada aborto que você fez, né? E foi foda esse trampo, assim, porque essa coisa do processo, né, de sair do armário, né, de falar disso amplamente, assim, ele tira o estigma da coisa, né, ao mesmo tempo que é isso, populariza a informação, né, assim, por mais que a gente esteja num país onde o aborto é ilegal. Passei por situações incríveis, assim, de mãe marcar na frente do filho, isso ser disparador de conversa entre uma curadora de outra nacionalidade que veio pro Brasil, estava no Brasil, trabalho, engravidou, ela teve que voltar para Nova York. Tipo assim, ela voltou para Nova York para fazer um aborto e tinha acabado de voltar pro Brasil e foi parar na exposição. E ela me contou essa história. Ela, tipo assim, eu tava aqui, eu engravidei, eu parei. Ela, tipo assim, tem muita gente da gringa, né, que nem imagina que é ilegal, entendeu? A gente não passou, como classe, como mulher, a gente não passou pela nossa abolição, assim. A gente não é um cidadão de segunda classe, né? Não, é muito louco. Tem uma série chamada Rita, que eu não sei se você conhece. É uma série, é uma professora. Uma professora de escola. Acho que é dinamarquesa, enfim. E ela morta, assim, mas tomando remédio, entendeu? Você vê como é impressionante. É tão natural, é uma coisa tão… É legal, ela tá ali na casa dela. E a série é sobre ela sendo professora. Sim, Mara. Não é? É impressionante isso, como é o tipo de olhar. Sim. Pra mim, eu acho que é uma situação que fica sempre pulando, um assunto que tá sempre pulando, né? Porque é isso, foi definidor da minha vida, assim, né? De alguma forma. E aí você fez essa outra, depois da sua ação do Marque Aqui o X do aborto, Aí depois você expôs a sua, né, uma galeria só pra você. Numa exposição solo. Aí tinha um mural, tinha eletrodoméstica, tinha uma série de fotografia, né? E você vendia obras aí? Vendi. Mais fotografia, né? Tinha uma série de fotografias que chama Do Lar, que são fotos que eu fiz em ambiente doméstico, no quintal de casa. E é basicamente isso. Tem uma foto que chama Contra Filé. Cuspi agora. E aí era isso. Eu ia fritar um bife. Aí eu passava alguma coisa pela minha cabeça. Tem 2 bifes aqui de 2 bifes, enfim, de alcatra. 2 bifes de alcatra no peito. E chama Contrafilé. E tem a quentinha. Mas eram coisas cotidianas mesmo. Tô com a quentinha, botei a quentinha na xereca e tirei uma foto com um pau de selfie, assim. Por isso que as pessoas começaram a te odiar também na internet, né? Tem um pouco, tem. Me conta, assim… Por isso o quê? O quê? Por ela ser uma artista foda. Por ela tá incomodar? criticando, né, uma coisa. Uma foto de quentinha na perereca. Isso quer dizer o quê? Tipo, comida, né? Tipo, eu sou uma comida, eu sou um pedaço de carne. Sim, né? o contrafilé. É genial, mas né, causa desconforto. Um desconforto. Eu então, acho que assim, eu atingi em tantos lugares, assim, de tantos níveis de incômodo. A sexualidade, ela não tem como descolar da maternidade, né? Não. Você tá… Não, assim… Não, eu tô falando assim… É impossível. Óbvio que não. Não, tem a porcaria do in vitro, né? Vai saber. Mas a questão é que você tá pagando preço, né? De alguma forma, por ter ousado a experienciar a sua sexualidade. É um castigo. Então, assim, quando eu tô nova, quando é nova, você é uma mãe nova, né? Isso também recai sobre a sua cabeça de uma forma dessa forma, né? Tipo… Quem mandou transar? Quem mandou transar, né? Quem mandou? Você, tipo, tivesse fechado as pernas, Sim. o país não tava do jeito que tá. Porque isso recai, né? A taxa de natalidade, a culpa do país tá na merda que tá. Eles querem que faça mesmo. Não, lógico que eles querem que faça. Gado, né? Mão de obra barata. E isso, as mulheres precarizadas também, que vão ter sempre uma faxineira sem CLT, sem os direitos, sempre uma caixa de qualquer comércio, né? É interessante mas, no entanto, entram em favela, matam criança, a torta é direito e isso…
Mas é porque não vai parar de nascer. Pode dizer que vai dar tiro em cabeça de criança. Sim, vai virar na cabecinha. Mas onde é que a gente acha a sua arte? E como é que a gente… Eu queria, né, divulgar a sua arte. Como é que as pessoas compram a sua arte? Como é que a gente pode fazer? Sim. Eu sou representada por uma galeria, Gentil Carioca, tem o site da galeria. Acaba que eu vendo pela galeria mesmo, assim. Até vendo uma coisinha ou outra pelo Instagram, assim, uma coisa mais popzera, né? Agora fiz uns pôsteres e tal. Mas é isso, você entra no mercado também de arte. É uma coisa que eu penso às vezes, assim, porque quem me legitimou foi esse público, eu chamo de público ordinário, né? Que não é o público da arte exatamente, né? E às vezes eu fico nessa, tipo assim, queria, né, dar o retorno também, né? Ter algo acessível, porque a cifra da arte é outra cifra. É impossível, dá pra parcelar, dá pra fazer em 10 vezes. Você queria, de alguma forma, ter algo seu que fosse acessível pra mais gente. Antes de entrar pro mercado, assim, eu pensava em, tipo assim, só mexer com… Ao invés de vender no varejo, vender no atacado, né? Ser mais acessível, vender grandes quantidades, né? Porque meu trabalho é pop, ele conseguiria até circular numa… Mas aí você não tem dinheiro pra investir. Hoje tá muito mais comum essa coisa de vender coisa na internet, de loja online. No início não era… Não tinha essa, sabe? Não tinha um modelo de negócio pra isso exatamente, né? Eu comecei a coisa dos memes também, quando eu comecei, foi porque eu era depressiva e passava 16 horas na internet. E eu comecei antes de Saquinho, antes de Melted. Bastante tempo antes. E depois se estabeleceu um modelo de negócio pra isso. A galera entendeu que era uma dinâmica de atenção, uma economia da atenção. Essa galera já cria pensando em modelo de negócio, entendeu? É diferente. E é diferente de você produzir o conteúdo, porque você tem mais nada pra fazer na vida mesmo. E eu acordava e dormia vendo a internet, né? Dormia, acordar e sonhar. Criativo? Era um pouquinho mais. Acho que tem uma coisa de compulsão, que eu sou bem compulsiva, assim, em tudo que eu faço. Mas tinha isso, uma atenção pro que tá acontecendo. Mas sua arte vem da dor. Que é popular, assim. O seu processo criativo e artístico tá muito ligado à dor que você tava sentindo. Geralmente sim. Inclusive, gostaria de descobrir outras formas de… Pois eu fiquei aqui produzir. te ouvindo, né? E me apaixonando por tudo que você tava falando, mas também sentindo. E pensando nisso, que tinha muita Não. dor, que era impossível não sentir. Não, né? Até quando eu tô olhando e tô ouvindo, eu vi, né, o que você produziu antes da gente se encontrar. E queria te conhecer mais, mas é impossível não sentir a dor. Sim. Quero chegar em outro momento, assim, mas tive que atravessar isso aí, porque… Se é uma possibilidade de cura, talvez seja a arte, assim. Minha filha é minha masterpiece, né? Ela foi obra na minha exposição. Tinha camisetinha Sofia, Valente, Cesariana, técnica. É obra de dimensões variáveis, porque ela tá crescendo ainda. Então ela era minha obra de arte, minha masterpiece. E ficava circulando o espaço lá com a… Ai, maravilhosa. Com a Vou fazer uma tagzinha. Alice. Masterpiece também. Inclusive, tá aí uma sugestão. Tá aí um objeto. Tá aí uma sugestão. Que é democrático. Não é nada mal, hein, acessível, amiga? fazer essa camiseta, criar. Querida. É bom, Essa é bom. aqui, Eu acho que é isso, cara. Tipo, Que não impede dela ir para os museus e lugares e galerias no mundo inteiro. E sua arte tem que… A sua arte, né? É difícil um pouco. Trabalho Precificar conceitual… é difícil pra caramba, né? Trabalho conceitual não vende tanto, assim, né? Tem uma coisa da pintura… Aí de mim falar mal, a pintura tá aí desde que o mundo é mundo, as pessoas estão se expressando dessa forma. Mas acaba que cai num lugar de decoração, muitas vezes também, né? Você tem esse medo que a sua arte caia em decoração? Não tem como. Não tem como. Não, eu tenho vontade que eu pudesse… Cara, eu tenho um pouquinho de inveja. Acessível dessa forma, né? Que tenho inveja de quem consegue fazer um trabalho decorativo, sinceramente. Mas eu tenho que fazer uma série. Eu tenho vontade de fazer uma série de cama, mesa e banho. Sabe? Uma coisa utilitária. Um trabalho que sirva pra estar na casa das pessoas, assim, para as pessoas usarem mesmo, uma coisa na vida, assim. Eu já fiz muita camiseta, né? Tem uma camiseta com um meme meu que eu vendia que nem água, assim. Qual que é?
Uma vez eu fui participar de uma exposição em São Paulo, aí fui convidada. Aí a galera, todo mundo com os trabalhos sérios na parede, eu com uma mala aberta, passando cartão, pegando bolo de dinheiro. Mas qual era o meme? Todo mundo Qual com era a inveja. camiseta? Eu com R$2.000 na mão, todo mundo me olhando. É um meme que eu fiz com uma imagem da Abramovic, né, da Marina, eu vi. numa performance que ela faz, do Early Works, né? Bem no início de carreira, chama Rhythm Zero, que ela faz na Itália. E tem uma mesa com vários objetos, inclusive um revólver, mas uma fala, assim, um papelzinho que dizia: a artista não quer morrer. Ela se coloca, né, disponível ao que as pessoas que estão ali façam o que quiser com ela, com o corpo dela. Parece que ela vive umas horas, assim, de abuso sucessivo. Eu não lembro bem, mas já li sobre isso bastante. Mas acho que o staff interrompe em dado momento. Que tem fotos de registro na internet, é de, tipo, uns coroas, assim, mamando o peito dela. A galera bota... Sim. Ela tem umas gotículas de sangue, acho que atravessam alguma flor, alguma coisa de espinho aqui. E aí tem um momento que ela tá segurando 3 polaroids, mas ela tá dentro da performance. Provavelmente tiraram as fotos dela e botaram na mão dela ela segurando aquelas fotos. E aí eu fiz um meme quando eu comecei a sofrer uma série de perseguições, boicotes no próprio circuito da arte. Eu fiz um meme que é: quando o circuito da arte te faz mal física e psicologicamente, você tem provas disso, porque ela tá segurando as fotos, que seriam os prints hoje, né? Então ela tá segurando. E é essa coisa, né? Porque colocam performance como... Muitas vezes vão falar assim: mas se não tivesse acontecido isso, ela não teria trabalho. Tipo assim, né? Você tá provando um ponto. Você tá realmente provando um ponto. Mas essa ideia de achar que o performer, ele é um espantalho, um saco de pancada. Ou que, né? Sim. Você não é um sujeito. Não tem uma pessoa ali por trás daquilo tudo. Então... E a ideia de que, assim, o público da arte foi violento. Sim. Abusou. Entendeu? Que não é a galera, não tava no Saara. Ela tava dentro de uma galeria. Então, assim, não é porque a galera é artista que a galera é anja, bonzinha. A galera é mau caráter, a galera é violenta, a galera é psicopata. Todo mundo tem de tudo. passa dos limites. Persecutória, violenta, tudo, né? Eu tô aí com 5 ameaças de morte, não é à toa. Muito forte. Aleta, foi pra... Bom, eu tô assim... Bastante impactada. Sim. Foi uma honra. Obrigada. Vida muito longa, que a sua arte chegue em todos os lugares. Continue perturbando as pessoas, porque eu acho que é necessário. Perturbando a gente, perturbando todo mundo. Sinto muito que tenha um impacto na sua vida, Sim. assim, emocional, que eu sei que tem, psicológico, né? Porque também perturbar a nossa sociedade também não é fácil, né? Tá nesse lugar de, tipo, tá sempre ali colocando... Pô, isso aqui, né? Tipo, você tá sempre ali, tipo, perturbando, falando, tipo, criticando, né? Esse lugar não é simples de estar, né? Tipo, eu tô nesse lugar... Não, quando a gente questiona, já machuca. Sim. Então, que você tenha a força, que você tenha a terapia, que você tenha muito amor e acolhimento. Não, isso é o meu sonho, que a internet pagasse pelo menos minha terapia, meu psiquiatra. Seria tudo. Meus remédios. Sim. Isso aí dá uma grana por mês. Que a sua arte fazer um dia do Pix pra galera pagar. Porque a sua arte é gigante, a sua arte é gigante, assim. Então, que vocês tenham paz pra poder continuar criando. E que seu processo de criação, e mesmo que ele continue sendo revolucionário, questionador, custe menos tanta dor, entendeu? Que seja capaz de te acolher mais. De ter amor também nisso tudo. E somos muito fãs. Parabéns por você existir. Obrigada, prazer participar também. Sou fã também do programa. Do programa, pode chamar de programa? Claro! Nosso canal. Sou fã. É relevante, muitas questões, assim. Eu vivo aprendendo também quando assisto. Irado. Feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.